Todo mundo tem direito a moradia e salário digno. Todo mundo aqui tem isso? Não? Então, estando na lei, basta? Vamos mais para frente. Isso aí está terminando. Então é por isso que a gente existe, o movimento. Porque o Brasil tem uma piada que fala que o marciano, ele leu várias constituições do mundo inteiro. Aí ele tinha que escolher um país para vir. Aí ele falou, vou morar no Brasil. Porque ele leu, tem o ECA, tem a Estatuto da Cidade. Ele falou, esse país deve ser um paraíso. Quando o marciano chegou aqui, ele viu que nada daquilo que estava escrito era cumprido. Aí ele voltou para Marte. Porque enganaram ele, né? Então a gente tem um trabalho nosso. Então a pergunta que a gente deixa, não dá para fazer o resto por causa do tempo, que a gente tem pouco tempo para pensar, muito tempo, né, para não pensar. Então assim, nos nossos projetos, quando a gente fala projeto é nas creches, CCA, MSE, a gente está promovendo direitos. Isso aí nós vamos trabalhar nas formações, para vocês levar para casa para pensar. Se a gente está promovendo os direitos. E que direitos são esses que nós estamos promovendo? Muitas vezes a gente acha normal que a população, uma parte da população que vive em situação de risco, moradia em situação de risco, ao ter uma chuva, que é levado muitas vezes a casa, em algumas situações, vida de pessoas, a gente fala, mas por que foi morar lá? A reação nossa, por que foi morar lá? Por que não foi morar em outro lugar? Mas o direito dela de moradia foi garantido? Ela teve condições de morar lá? De morar em outro canto? Muitas vezes não. Na maioria das vezes não. Até porque os outros direitos, o direito, por exemplo, ao trabalho e à renda, também não lhe são garantidos, para ela poder prover uma habitação de outra qualidade. Ou o Estado, a Prefeitura, garantir um outro tipo de habitação. Já que não tem um Estado que garanta direitos, eu vou mitigar, eu vou compensar um pouquinho. Então eu ponho uma entidade para fazer, você viu? A entidade está fazendo um trabalho com 300 crianças lá, né? Então eu mitiguei uma situação grave, eu compensei um pouco a situação grave que tinha. Esse termo é muito usado no meio ambiente, né? Eu arraso com o meio ambiente, destruo um parque, aí eu falo, eu vou mitigar. Aí faz o quê? Planta 15 árvores, né? Eu compensei. Bairro educador, ou essa concepção não pode ser mitigação de direitos sociais. Tem que ser concepção de vida, concepção de vizinhança, concepção de relação com a entidade, concepção de relação com a escola, concepção de relação com o Estado, concepção de relação com o vereador, com o político, porque muitas vezes a gente tem que educar o político, o vereador e o prefeito, para ele entender, para ele compreender das minhas necessidades, e o modo que ele está fazendo é um modo equivocado de se fazer. E é uma mudança cultural profunda, que demora para acontecer. Eu estou dizendo isso para vocês, que na hora que vocês pegarem aquele planejamento da UNAS, na hora que vocês verificarem o que vocês têm que desenvolver em cada área de atuação deles, procuram questionar: onde eu vou ser educador aqui, dessa nova visão de garantia dos direitos? Uma cidade da Europa, eu não lembro o nome da cidade europeia, apareceu de manhã 2 peixinhos planchados na água, portanto morrendo. Imediatamente essa notícia foi difundida na cidade, a cidade toda parou
e com 2 horas a fábrica que estava poluindo foi fechada. E o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Nós temos que nos indignar quando os direitos das pessoas não são garantidos. Sem essa indignação, a coisa para, o movimento para. A comunidade de Parque Brito, São Savério, Água Funda, Jardim Celeste, que está aqui presente, graças a uma ampliação da política de ampliação da UNAS, sabe muito bem da barbárie social no dia a dia. Sabe muito bem que a exclusão e que a falta de oportunidade para os nossos jovens gera a cada dia mais biqueiras de tráfico na nossa comunidade, gera mais violência e gera a exclusão das pessoas que têm como um papel fundamental na sociedade. Infelizmente, na nossa região, ainda com Chico Macena, apesar dos nossos avanços de 8 anos de governo Lula-Dilma, ainda há muita exclusão social. Esse viajante, quem é esse mestre que espalha a esperança? Tem alguns meses que a gente vem falando, pronunciando, né, Sei Simone, e as pessoas perguntam, né, qual o motivo de ter mudado, por que não ter deixado Sei Heliópolis 1 ou Sei Heliópolis 2. E aí quando a gente fala da importância de homenagear, né, as pessoas que fazem parte da nossa história, né, então é daquele valor. Como quem vai manhãzinha buscar fruta no... O SEI Centro de Educação Infantil Aparecida da Graça Silva Roseira. Ela nasceu em 6/8/1956 e faleceu em 20/6/2004. Organizou um movimento que culminou com a implantação do CCA do PAN, o qual ocupou os cargos de cozinheira e gestora do projeto. Cidinha tinha outras façanhas, organizava quermesse e era um caminha sem parar. Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse?